Deus, que te conceda todos os meios para o perdão dos seus pecados. Senhor, que nós venhamos a entender como se processa o nosso perdão, para que possamos exercitar uma fé legítima, verdadeira, uma fé que salva, Senhor, para que possamos praticar essa fé, meu Deus. Não sejamos religiosos e não alcancemos o propósito, mas sejamos sim, meu Deus. Sejamos alcançados pela palavra da salvação. O Senhor nos mostre o caminho, a verdade e a vida em Cristo Jesus. Nós venhamos a nascer de novo pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, através da obra redentora da cruz, através da morte, do sepultamento e da ressurreição. Nós venhamos a nos identificar com Cristo, possamos nascer de novo pela fé em Cristo. A tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. O Senhor disse que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tenha misericórdia de nós. E que assim seja em nossas vidas. Nós possamos, meu Deus, nos examinar nessa palavra. Nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, para que possamos andar de acordo com a vontade de Deus, para que possamos desejar produzir frutos para Deus como Jesus produzia. A palavra diz que Jesus fazia a vontade de Deus. A palavra diz que Jesus confiava em Deus. A palavra diz que Jesus era santo, era puro, era fiel. E essa é a identificação do verdadeiro cristão, quando ele busca essa pureza de coração, quando ele busca esse revestimento, essa novidade de vida, essa nova mente. Essa mente de Cristo esteja, meu Pai, enxertada em nós. Toda a igreja diga: meu Deus, eu quero receber a mente de Cristo para pensar como Ele pensava, para agir como Ele agia, ser fiel e obediente a Deus, por causa da posição dada pelo próprio Deus. Jesus tinha uma posição dada pelo próprio Deus. Ele era batizado com o Espírito Santo em sua integridade. E nós também recebemos, Senhor, uma posição através do Evangelho, a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. E nós somos colocados nesta posição. Em Cristo, nós somos, Senhor, aperfeiçoados, melhoramos mais a cada dia. É o que te pedimos, Senhor, sejamos santificados, transformados conforme a imagem e semelhança de Jesus. Nos identificamos com Ele, meu Deus, em sua morte, no sepultamento e na ressurreição. Meu Deus, queremos viver de acordo com Cristo, de acordo com a vontade de Cristo, para que sejamos salvos. Diga um amém. Irmãos, é esse posicionamento
que é o posicionamento mais importante da igreja. Romanos 6, irmão. O posicionamento mais importante da igreja é esse posicionamento da graça de Deus para a nossa salvação, amém? Qual é o posicionamento da igreja que Deus concede? É o posicionamento em Cristo Jesus, amém? A palavra diz o quê? Que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é, pastor, estar em Cristo Jesus? Essa é a posição que Deus dá à igreja como a única forma de salvação. Você muitas vezes pode pensar assim, eu tenho tempo de igreja, eu faço a obra, eu dou sopa no inverno, eu dou cobertor, eu dou esmola. Mas isso tudo não é suficiente para que você seja o quê? Para que você seja salvo. Isso é uma religião, irmãos. Mas nós precisamos de salvação. Quando eu faço essas coisas, quando eu faço a caridade, quando eu abençoo alguém de alguma maneira, isso tem que ser reflexo da minha comunhão com Jesus Cristo. E não por uma questão legalista. Que é isso? Quando eu faço uma coisa para agradar a quem? Para agradar a Deus diretamente. Esse é o erro de muitos, 99% das pessoas que frequentam a igreja. Elas acham que elas podem agradar a quem? Agradar a Deus, que elas conseguem agradar a Deus. Mas nós não conseguimos agradar a Deus. Por mais que eu tente observar toda a palavra, eu preciso de Jesus antes. É melhor eu me unir com Cristo do que ficar observando o Evangelho e cantando versículo de regra para os outros. Fulano, o adúltero vai para o inferno, o homossexual vai para o inferno. Cuidado que você vai para o inferno. Isso não é ser cristão. Isso é ser legalista. Deus não mandou ninguém ficar pregando regra para ninguém. Jesus, ele disse que ele, no próprio ministério dele, se vocês prestarem atenção na Bíblia, Jesus, ele nunca disse faça isso ou faça aquilo. Como que ele fazia? Primeiro ele fez, para depois mandar fazer. Jesus, ele perdoou, e ele disse que nós deveríamos o quê? Perdoar. Jesus, ele amou primeiro e depois ele disse o quê? Que nós deveríamos amar. Mas se você parar para pensar, o amor não é uma regra. O amor é uma expressão de pureza de quê? De coração. Deus, ele quer que nós sejamos assim? Quer. Mas nós não temos condições de ser assim. Como que eu tenho condições de amar alguém? Jamais. Eu só posso amar alguém, eu só posso amar o próximo, irmãos, se eu receber esse enxerto no meu coração. Se eu receber esse Espírito de Jesus no meu coração. E é justamente o posicionamento de Deus para a igreja. A igreja, ela só se torna igreja quando ela se torna uma com Cristo. A igreja, ela se torna uma com quem? Com Cristo. Eu falo que o corpo tem que ser um só. O corpo tem que ser guiado pela mesma mente. Qual a mente? A mente de quem? A mente de Cristo. Eu só faço parte da igreja se a minha mente for a mente de quem? De Cristo, se eu desejar isso de todo o coração. Então, no ministério de Jesus, ninguém viu Jesus pregar regra para ninguém. Jesus não condenou ninguém. Jesus não condenou ninguém. Jesus, quando ele falou com o jovem rico indagou a ele como que ele alcançava a salvação eterna, o reino eterno. Jesus falou para ele, olha,
você não conhece os mandamentos? Ele falou, conheço, e cumpro desde a minha mocidade, ou seja, desde os 12 anos, eu cumpro os mandamentos. Mas Jesus falou, mas falta uma coisa, falta uma atitude de pureza, você desgarrar do seu material, se desgarrar da sua riqueza. Jesus mostrou a ele que tinha alguma coisa que maculava a vida espiritual dele. E Jesus fala para ele assim, olha, vende o que você tem, doa para quem? Para os pobres e siga-me. A palavra diz que esse homem rico, esse jovem rico, ele se entristeceu, irmãos. Ele não falou mais nada, ele se calou, ele virou as costas e fez o quê? E foi embora. E Jesus disse a ele, disse aos discípulos, logo em seguida, dificilmente um rico entrará onde? No reino dos céus. Por quê, pastor? Porque tinha um veneno no coração dele, que era o interesse extremo. Ele tinha um apego às coisas materiais, irmãos. E são coisas como essa que condenam a nossa alma ao inferno. São idolatrias como essa. Amarmos mais as coisas, colocarmos as coisas em primeiro lugar, nossas paixões, nossos desejos, nossas conquistas. E a palavra diz que uma pessoa que tem comunhão com Cristo, ela é simples. Uma pessoa que tem comunhão com Cristo, ela procura a pureza de Cristo. Ela expressa isso. Ela não procura, ela expressa. Ela fica livre da maldade. Por quê, pastor? Porque ela, por estar em Cristo, ela não aceita a maldade. Ela não pratica o bem por regra, mas ela pratica o bem pelo Espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É o reflexo da presença de Jesus que faz você fazer o bem. Não é a regra, não é a leitura da Bíblia, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz você amar, o Espírito Santo que faz você respeitar sua mãe, honrar sua mãe, cuidar bem da sua mãe. Se você tem o Espírito Santo, você vai cuidar bem da sua mãe, idosa, acamada. A mulher, ela vai honrar o marido. Por quê, pastor? Porque tem o Espírito Santo. Porque são pessoas que estão se desenvolvendo espiritualmente, estão vencendo o próprio eu. São pessoas que estão olhando para dentro de si, diante de Jesus, e reconhecendo os seus pecados, e se convencendo dos seus pecados. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus falou, olha, eu tenho que ir para o céu, eu vou orar ao Pai, e Ele vai enviar outro quê? Outro Consolador. E lá em João 16, ele diz assim, e quando esse Consolador vier, ele vos convencerá de quê? Do pecado. Irmãos, esse é o maior sinal da união da igreja com Cristo. Religiosidade não quer dizer nada se não vier do alto. Religiosidade, se não for pela comunhão espiritual verdadeira, se for por regra, se for por denominação, se for por movimento religioso, se for regra de homens, pastor estabelecendo regras, dizendo que tem que ter cabelo assim, que não pode usar brinco, que a roupa tem que ser assim, assado, isso não é libertação. Isso se chama legalismo. Vocês têm que entender isso. As pessoas viviam pela lei. A lei tinha o quê, pastor? Qual era o propósito da lei de Moisés? Despertar a consciência para o pecado. Que os homens conhecessem os seus pecados. Que os homens lessem a lei e se arrependessem. Amém? Para fazer a vontade de quem? De Deus. Mas só que aquilo ali só chegou num ponto em que eles liam, eles faziam a leitura daquela palavra, mas ficavam cada vez o quê? Cada vez pior. Muitos ficavam cada vez pior.
A lei não convertia ninguém e a lei não converte ninguém. Foi isso que Paulo explicou. Que nós não somos salvos pela lei, nunca foi propósito de Deus salvar ninguém pela lei. Ali foi o quê, pastor? Foi uma dispensação. Ali foi uma época. Foi uma época. Deus vem desenvolvendo o entendimento espiritual com o passar dos tempos. Ele deu a inocência. Nós tivemos o tempo da inocência com Adão e Eva. Depois veio o tempo da consciência. O homem tinha que saber o que era errado. Antes ele não sabia, antes do pecado ele não sabia. Mas depois ele recebeu, veio o tempo da consciência com a lei. Para quê? Para você saber o que é o quê? O que é errado. Deus fez o homem conhecer o que era errado. Só que mesmo conhecendo o que é errado, nós não fazemos o certo, irmão. É isso que nós temos que entender. E foi isso que essa dispensação da lei fez com que os homens enxergassem que não tinha como haver salvação pela lei. E realmente não havia salvação e não houve salvação pela lei. Nós precisávamos de fato, de verdade, de um Salvador. Nós precisávamos que esse poder de Deus entrasse aonde? Fosse uma operação espiritual. Deus precisava fazer um transplante. Deus precisava reconstruir cada um de nós. E é isso que a igreja proporciona. Através da fé em Jesus, a igreja recebe isso, melhor dizendo. A igreja é o alvo dessa graça. A igreja é o alvo dessa salvação. Por quê? Porque em comunhão com Cristo há um novo nascimento. Isso é um batismo espiritual, irmãos. Essa mistura com Jesus, esse enxerto do Espírito Santo em nós, para que sejamos transformados, isso é uma operação milagrosa da parte de quem? Isso é da parte de Deus. E o Evangelho, a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, por essa graça, nós somos colocados nessa posição. Qual posição, pastor? Em Cristo Jesus. Só há salvação para os que estão em Cristo Jesus. Só há salvação para os que estão de acordo com Jesus Cristo. Só há salvação para aqueles que recebem Jesus como Salvador, vindo da parte de quem? Da parte de Deus. Como aquele povo, na época que saiu do Egito, foi batizado com Moisés. Eles acreditavam que Moisés era vindo da onde? Era vindo da parte de Deus. Eles concordaram com Moisés. Eles passaram no Mar Vermelho com quem? Com Moisés. Eles passaram ali com Moisés. Aquele batismo ali foi de acordo com o que Moisés falou, pastor Moisés falou. Eles identificaram Moisés como um líder. Eles identificaram Moisés como um salvador vindo da parte de Deus. E eles acreditaram em Moisés e receberam a libertação do Egito. Sim ou não? Da mesma forma a igreja. E Moisés, pastor, representava quem? Se você entendeu o Evangelho, Moisés representava o próprio Jesus. Ele não era Jesus, mas ele representava Jesus. Foi um homem com as qualidades espirituais do próprio Cristo. Por quê? Porque o povo acreditou em Moisés. Se o povo não acreditasse em Moisés, eles não iriam atravessar o mar. Eles não receberiam aquele batismo ali no Mar Vermelho. Se eles não acreditassem que Moisés era escolhido por Deus, eles não iriam ser libertos do Egito, porque eles não iriam dar ouvido a Moisés. Todo o plano de salvação, libertação do povo do Egito, foi dado a quem? Foi dado a Moisés. Todo o plano de salvação da nova aliança foi dado a quem? Foi dado a Jesus. É essa comparação que eu quero que vocês aprendam a fazer, para vocês entenderem o Evangelho desde o velho para o novo, e saber do novo para o velho, de frente para trás, de trás para frente. A cada dia Deus está me dando esse entendimento. Quem creu em Moisés, atravessou o Mar Vermelho. Quem creu em Moisés, saiu do Egito.
Mas Moisés falava em nome de quem? Em nome do Senhor Deus. Jesus, quando veio, ele falava em nome de quem? Em nome do Senhor Deus, da mesma forma. Mensageiro de Deus, ungido do Senhor. Ungido do Senhor, ele tinha a palavra da salvação, ele tinha o plano da salvação. E é esse batismo que a igreja precisa. É esse batismo em Cristo Jesus que a igreja precisa para ser salva, irmãos. Digam glória a Deus. É essa representação, como Moisés representou o povo diante de Deus. Sim ou não? Jesus também representa o povo, nós, a igreja, diante de Deus. Jesus, ele representa você na cruz. Se você creu em Cristo, você recebe todos os benefícios da cruz. Como o povo creu em Moisés, o povo conseguiu atravessar o mar se abrir. Faraó liberar o povo para sair da escravidão. Da mesma forma é a igreja, irmãos. Jesus, ele morreu na cruz, representando a igreja. Jesus foi sepultado, representando a igreja. E Jesus ressuscitou, representando quem? Representando a igreja. Diga glória a Deus. A igreja, qual igreja, pastor? A igreja que crê. A igreja que crê que ele é o Salvador, como o povo creu que Moisés era o enviado de Deus. Vocês estão entendendo? Digam amém. É a mesma coisa. O que aconteceu ali naquela passagem do Mar Vermelho foi a mesma coisa que aconteceu na obra da crucificação. O povo entrou com Moisés e saiu com quem? E saiu com quem, igreja? E saiu com Moisés. Moisés foi na frente. Moisés guiou o povo para atravessar o mar, sim ou não? Da mesma forma, Jesus, ele nos liberta do pecado, nos liberta da morte, nos liberta do inferno. Por quê? Porque nós passamos a ser seguidores de Cristo. Entendam isso, pastor, qual é o batismo? Quando você recebe Jesus como Salvador. O povo recebeu Moisés como líder. O povo recebeu Moisés como aquele escolhido por Deus para libertar o povo e salvar o povo. Nós recebemos Jesus como o povo da antiguidade recebeu Moisés. Vocês estão entendendo? Digam amém. Pastor, Moisés foi um tipo de Cristo, foi. Mas isso aí, irmãos, só quem conhece o Evangelho que pode saber disso. Só quem procura entender com mais profundidade o Evangelho, que entende. E é bom a gente entender com profundidade as coisas, para quê? Para a gente se apegar. Quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o propósito, mais, pastor, o Velho Testamento tinha a ver com o Novo? Tinha. Mas você tem que entender espiritualmente. Falar de Moisés é fácil, mas entender o propósito espiritual de Moisés, a pessoa de Moisés, o que Moisés representava, Jesus já não vai revelar para qualquer um. Só para aquele que buscar. Só para aquele que dobrar o joelho, clamar, ler a Bíblia uma vez, ler duas, buscar conhecimento, perguntar, indagar. Amém? Nós fomos batizados com Cristo, unidos com Ele pelo Espírito Santo. Porque no momento em que nós cremos em Cristo, que nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos batizados pelo Espírito Santo. É isso que a palavra fala nesse capítulo 6 de Romanos. Amém? Você crê em Cristo, você crê que Ele foi crucificado, morto pelos seus pecados, ressuscitou no terceiro dia, você passa a fazer parte da família de Deus a partir desse momento. Você é selado. Você é selado, diga glória a Deus. Você recebe o Espírito Santo, irmãos. Agora, não adianta a religiosidade. Não adianta a religiosidade. Ah, pastor, caridade salva.
só se ela for reflexo da sua vida com Cristo. Não a caridade isolada. Não adianta eu fazer caridade e estar distorcendo a doutrina. Tem uma denominação aí que faz isso, faz muita caridade, mas anda contra o Evangelho. Eu pergunto, vai receber salvação? Não, por quê? Porque está contra a promessa de Deus. É religioso. Pastor, eu dou esmola, eu dou comida na praça, lá no centro. Mas eu pergunto, você recebeu Cristo? Você está unido com Cristo espiritualmente? Ou você dá esmola para agradar a Deus? Você não tem essa visão messiânica. Nós precisamos da visão messiânica, irmãos. Nós precisamos dessa visão do Messias, do ungido de Deus, do representante. Moisés era representante do povo antigamente. Jesus é o representante dessa nova geração dos últimos dias. Jesus é representante do povo da nova aliança. Nós não podemos perder a visão de Cristo. E Paulo deixa isso bem claro aqui. A partir do momento que uma pessoa é batizada em Cristo, ela já não é mais ela. Ela nasce o quê? Ela nasce de novo. Ela é justificada e ela nasce o quê? Nasce de novo. Ela é justificada pela fé, ela recebe a graça da salvação e ela começa a receber esse processo através do novo nascimento. Por quê, pastor? Porque ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa é dado a partir do momento que uma pessoa crê no Evangelho da salvação. E essa pessoa passa a fazer parte da igreja. Eu faço questão de estar aqui com vocês. Vocês também deveriam fazer questão de frequentar o culto. Por quê? Porque isso é uma orientação de Deus. Que a igreja esteja unida confessando essa fé, que a igreja esteja unida exaltando o nome de Jesus, lembrando repetidamente dessa comunhão. Não é pregar teologia de prosperidade, cultos emotivos. Não é isso não, irmãos. Isso não é evangelho. O evangelho me faz lembrar de Cristo. O evangelho, ele toca no meu coração. O evangelho tem poder de me dar uma visão de Cristo. Unicamente de Cristo. São as boas novas, evangelhos são boas notícias. Qual, pastor? Jesus morreu pelos seus pecados. Essa é a boa notícia que eu tenho. Que se você crer nele, agora você tem salvação. Antes você não ia conseguir. Antes você estava mergulhado num legalismo, cansado, sobrecarregado, vivendo na idolatria, no materialismo. Você não conseguia felicidade, você não conseguia paz, mas agora nós conseguimos, irmãos, se verdadeiramente nós nos firmarmos em Cristo Jesus. Nós conseguimos isso. Nós somos batizados com Cristo, unidos pelo Espírito Santo. Somos batizados no mesmo Espírito. A igreja é uma só no Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ela creu em Cristo, porque ela creu que Cristo morreu pelos pecados dela, porque ela creu que Cristo foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. E a partir dessa fé, firmada de todo o coração e confessada, nós passamos a fazer parte da família de Deus, recebendo o Espírito Santo. Amém? E Paulo fala isso aqui, eu vou ler para você entender. Ele disse assim, irmãos, que diremos, olha o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, ele respondeu, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda o quê? Ou seja, Paulo está dizendo que quem está em Cristo Jesus não vive em pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Eu estou falando no pecado consentido, irmãos. São pessoas que estão se sentindo mal, estão tristes por causa dos seus o quê? Por causa dos seus pecados. O cristão verdadeiro, ele sente. Talvez ele não esteja liberto ainda, mas o pecado dói. O pecado, ele causa uma tristeza profunda no coração, até levar você ao arrependimento sincero e a confissão e a libertação total. Diga glória a Deus. Pastor, por que eu estou sentindo mal-estar com esse tipo de comportamento? Porque Deus está trabalhando na sua vida. Porque Deus está colocando a sua consciência para doer, para sentir o peso. Você comete o ato e não se sente o quê? Não se sente o quê? Não se sente bem. Você comete o ato pecaminoso, não se sente bem. Por quê? Porque Deus está querendo te livrar, Deus está querendo te libertar, Ele está operando na sua vida. Glória a Deus. Mas o opositor falou assim, será que não é melhor pecar, já que a graça é grande? Paulo disse, não, de modo nenhum. De modo nenhum. Cristão, ele está fazendo uma análise dos seus o quê? Pensamentos. Cristão está pensando de acordo com Jesus. Cristão está ouvindo a palavra de Deus com atenção. Cristão está conversando com Jesus Cristo. Amém? E ele está de coração aberto. Paulo disse, de modo nenhum, olha o que ele falou no 2, nós que estamos mortos para o pecado, olha o que a obra de Jesus faz, você morre para quê? Para o pecado. Nós, repetindo o versículo 2, irmão, olha aí, nós que estamos mortos para o pecado, presta atenção, hein? Nós que estamos mortos para o pecado. Olha a obra de Deus. São pessoas que não vivem por regra, reprovam o pecado. Não são religiosos. Deus falou alguma coisa aqui de caridade? Ele disse aqui, são pessoas que fazem caridade? São pessoas que vivem oração dia e noite? São pessoas que vivem jejuando? Não, são pessoas que reprovam o quê? Reprova o pecado. Pastor, quem é o cristão? Quem está conseguindo e já tem dentro de si um senso de reprovação do pecado. Pode até estar praticando, irmãos, mas não está satisfeito. Está revoltado. Está revoltado com a conduta. Está revoltado com o comportamento. São pessoas extremamente incomodadas. E eu já digo que isso é um grande sinal de Deus. Mas que a obra vai ser completa e você vai ficar completamente livre e completamente purificado. Diga glória a Deus. Você vai ficar purificado em nome do Senhor Jesus. E ele diz mais, como viveremos ainda nele? Se eu estou morto para o pecado, como que eu vou viver ainda nele? Olha a pergunta que Paulo faz. Glória a Deus. Se eu estou posicionado com Cristo, se eu estou em Cristo, eu tenho luz aonde? No meu espírito, na minha alma. A palavra de Deus está em primeiro o quê? Primeiro lugar, por quê? Porque Jesus é a palavra, não é a regra. Jesus é a luz. Ele falou, eu sou a luz da onde? Do mundo. Eu sou o sal da terra. Jesus disse isso. Se ele não te salgar, irmão, e se ele não te iluminar, se ele não te temperar, Jesus, ele causa isso, ele tempera a pessoa. Ele coloca gosto. Ele ilumina o que está escuro. Ou seja, ele esclarece a natureza. Jesus ilumina a maldade que está dentro de você, dentro de nós. É isso que vocês têm que entender. Pastor, eu estou em Cristo, então eu estou vendo meus defeitos.
Eu estou em Cristo, eu estou consciente dos meus defeitos. Estou convencido do meu pecado. Eu já me convenci que realmente eu estou vivendo em pecado, estou reprovando. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu estou vivendo, mas eu não quero mais o quê? Eu não quero mais viver nessa. Deus está operando transformação aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus está operando mudança. Aí Paulo continua falando: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, ele morreu, você também o quê? Ele morreu, você também o quê? Morreu, aconteceu com você a mesma coisa que ele. Você foi batizado. Você foi batizado porque você creu na morte dele. Você creu que ele morreu por você. Você creu que ele morreu no seu lugar. É esse entendimento. Eu entendi que Jesus morreu no meu. Então eu também fui batizado. Por quê, pastor? Porque eu entendi o pensamento. Eu entendi o propósito. Eu entendi espiritualmente o propósito, que ele morreu pelos meus pecados. Isso aqui é batismo, irmão. Ah, não, pastor, batismo é descer nas águas? Não, batismo é entender o que Jesus Cristo fez por você. Batismo é você entender como que você faz parte da igreja, como você é admitido na igreja. Depois, o batismo nas águas é a cerimônia dessa verdade que já aconteceu. Por isso que eu não faço restrição de pessoas que chegam aqui e ouvem o evangelho explicado e querem participar da ceia. Não é bagunça não, irmãos. Por quê, pastor? Porque são pessoas que receberam o batismo pelo entendimento que esse espiritual. Não precisa de cerimônia. Jesus deixou a ordenança? Deixou. Batismo e ceia. Mas não necessariamente que você vai ser excluído da comunhão da igreja, porque você ainda não participou do batismo nas águas, mas você já recebeu a palavra da salvação e creu de todo o quê? Então é digno que você participe. Vocês estão entendendo? Amém? Porque se eu estabelecesse, não, irmão, primeiro você tem que batizar, mas você diz assim, mas eu creio em Jesus, eu quero fazer parte da comunhão hoje. Aí o pastor diz, não, você primeiro tem que batizar. O que é isso? Legalismo. Igreja inteligente, né? É isso aí, legalismo. Eu estou bloqueando algo que já aconteceu no seu coração. Eu estou querendo me sobrepor ao acontecimento invisível. Que, na verdade, quando eu expliquei aqui sobre a ceia domingo, eu disse que o pão e o cálice representavam algo invisível que já tinha acontecido há 2000 anos. Mas que a igreja creu de todo o quê? Com responsabilidade, creu que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e também continuava crendo que ele ia o quê? Voltar. Esse é o propósito da ceia, para que nós venhamos a nos lembrar da morte de Jesus até que ele venha. Glória a Deus. Paulo vai e fala assim, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. É uma questão de consciência da verdade, irmãos. Ah, pastor, fulano foi batizado porque fala em língua, porque pula. Não. Vai depender se ele se converteu de todo o quê? Se converteu a Cristo de todo o coração. Jesus agora é o Senhor da vida dele. Jesus agora é o que ordena os pensamentos dele. Ele era muito bravo, mas Jesus era o quê? Manso. Jesus falou o quê? Eu sou manso e o quê? Humilde de coração e trarei descanso para a vossa. Aprendei de mim. Olha o batismo aí. Olha o batismo aí. Olha o batismo aí. Esteja de acordo comigo. Creia em mim. Isso é que é batismo. Quando eu creio em Jesus como Senhor, como vindo da parte de Deus, como Salvador da minha vida, diga glória a Deus.
você é batizado. Você recebe o Espírito Santo. Isso não quer dizer que você vai ter uma expressão externalista. Não. Você não vai falar em língua. Você não vai falar em língua. Não necessariamente. Pode acontecer, pastor? Pode, porque está na Bíblia. Mas não que você vai falar. Não necessariamente. É uma questão de consciência com quem? Consciência com Deus, consciência espiritual. É uma ativação, irmãos, não da inteligência humana, mas é da inteligência o quê? Espiritual. Não é o racionalismo, não é a razão humana, mas é um entendimento espiritual que só pode ser dado por quem? Por Deus. Digam glória a Deus. Nem a leitura sua, nem o conhecimento da Bíblia toda pode te salvar. Mas desde que Deus te dê esse entendimento no seu coração, Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Isso me dá o Espírito Santo. Isso me batiza. Isso me torna batizado. Aí ele falou assim, irmãos, de sorte que, versículo 4, fomos sepultados com ele. Amém? Primeiro morreu, olha só. Ele morreu, você também o quê? Agora ele está dizendo que nós fomos sepultados também. Olha o processo do batismo, Zenildo. Olha o processo do batismo. Você morreu, agora você está sendo sepultado. Ou seja, o velho homem Luiz Fernando já não é mais ele. As pessoas, quando olharem para mim, elas vão ver diferença. Elas vão ver mudança. Os males que eu praticava, eu não pratico o quê? Existiu uma evolução? Sim. Então Cristo está na sua vida. Existiu uma mudança? Cristo está na sua vida. Cristo está na sua vida. É a prova da operação de Deus, porque você mudou do pior para quê? Para melhor. É isso que está acontecendo, irmãos. A maldade, ela foi o quê, pastor? Reprovada. Eu não vou praticar mais esse comportamento. E isso vai continuar uma evolução. Talvez hoje ainda tenha coisas ruins ainda, só que Deus continua trabalhando na medida que você permanece na fé, na medida que você continua sendo membro da igreja. Porque às vezes a gente pensa que eu posso entrar aqui uma vezinha na vida e uma na morte. Só que isso aí, para mim, talvez piore até mais. O bom é eu tomar uma posição diante de quem? De Deus. Irmão, pare de ficar olhando para a vida dos outros, cuida da sua alma. Procure ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é a palavra da salvação. E essa igreja aqui, ela tem uma vantagem sobre muitas outras. Eu não digo sobre todas, porque tem outras igrejas que pregam o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Cristo é o tema de todas as mensagens aqui. A gente aqui não fala de coisas isoladas, não. Jesus está sempre enxertando a nossa consciência com a palavra. Jesus, ele é a videira verdadeira. Ele disse, olha, eu sou a videira verdadeira. João 15. Vós sois os ramos. Todo ramo que tiver ligado na videira produzirá fruto. E esse que produzir fruto, eu vou podar, para que produza mais frutos o quê? Mais frutos ainda. A pessoa vai crescendo. Quando ela permanece em Cristo, ele quer dizer o quê? Que ela cresce. Quando você permanece em Cristo, você vai sendo batizado mais e mais e mais no conhecimento de quem? No conhecimento de Deus. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer que vocês entendam nessa noite. E ele fala assim, no versículo 4, repetindo, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Amém? Assim, pelo batismo na morte, para que, como Cristo, olha só, nós somos como? O propósito de Deus é que você seja como Cristo. E tem muita gente que diz assim, olha, eu não perdoo porque eu não sou Cristo. Está negando Jesus. Está negando Jesus. Está negando a pureza. Porque quem perdoa está demonstrando o quê? Pureza de quê? Pureza de coração. Quem ama
Está demonstrando pureza de quê? De coração. Mas tem gente que fala assim, eu não perdoo fulano porque eu não sou o quê? Eu não sou Cristo. Mas porque não conhece o Evangelho. É ignorante. É ignorante. São essas que Paulo falou aqui no versículo 3. Ou não sabeis. Quantos estão na igreja e não sabem o propósito de Deus? 99%. Quantos estão na igreja praticando legalismo e religiosidade? Fala em língua, quer cantar, quer fazer grupo não sei de quê, grupo não sei de quê, cafezinho, chazinho. Você quer mais, minha filha? Quer não? Mas o chazinho, o cafezinho. Glória a Deus. Chazinho, cafezinho. Mas são pessoas que não estão com o coração aberto, estão permitindo a purificação pelo conhecimento de Deus, através da revelação de Jesus, pelo Espírito Santo. Porque Jesus é Deus, irmãos. Quem conhece a Jesus, conhece a quem? Conhece a Deus. E quem proporciona esse conhecimento profundo, a ponto de sermos como Cristo, porque é isso que é o batismo, me torna igual. Batismo quer dizer o quê, pastor? Que eu me torno igual, que eu me torno semelhante. Estar em Cristo é ser como Cristo, é ser de acordo com Cristo, é mente, é alma, é coração. São pessoas que amam espontaneamente, são pessoas que perdoam, são pessoas mansas. Quando Jesus falou da vida cristã, você vai lá no sermão da montanha, do monte, que ele explica o que é ser um cristão. Ele falou, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, pessoas que não querem confusão, mas querem o quê? Querem paz. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que choram. Isso é o que, pastor? Pureza de quê? De coração. É isso que Jesus quer proporcionar. Não adulterarás. Você não pode ser gay. Talvez se você fale isso num tom de legalismo, não vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Jesus quer te transformar, irmão. Jesus, ele tem poder para tirar o seu pecado. Jesus, ele tem poder por esse batismo com o Espírito Santo de te regenerar. O que é regenerar? Regenerar quer dizer o quê, irmãos? Gerar de novo. Regenerar. Eu vou nascer de novo. Regeneração quer dizer transformação. Transformação em que sentido, pastor? Novo nascimento. Quem te viu e quem o quê? Quem te vê. Quem viu você há 10 anos atrás e quem te viu hoje. Quem te viu há 5 anos atrás e quem te vê hoje. Todo mundo diz assim, fulano mudou muito. Isso é a operação da graça de Deus. Eu espero que muitos aqui possam dar testemunhos de mudança. Eu espero que muitas pessoas estejam vendo a transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Na nossa vida, irmãos. Os vizinhos fiquem impressionados agora. As pessoas que te conheceram possam dizer que estão impactadas com a obra que Deus fez na sua vida. E você possa confirmar e dar glória a Deus. Quando as pessoas falarem, você diga, graças a
Graças a Deus, porque Deus mudou o meu coração, porque Deus me purificou, porque Deus tirou a maldade, Deus tirou a ignorância, Deus tirou a mágoa, Deus tirou o ressentimento, Deus me fez uma pessoa nova, Deus tirou essa natureza rabugenta que eu tinha. Tem muita gente que é violento, irmão, e se diz servo de quem? Servo de Deus. Tem gente que não sabe falar, só sabe gritar. É ignorante. Como diz o outro, dá patada. Pare de dar patada. Você não é cavalo. Glória a Deus. Saiba conversar direito. Saiba se controlar para você argumentar. Saiba chamar a atenção dos seus filhos. Se você gritar com os seus filhos, você vai trazer um problema sério para dentro da sua casa. Fale no Espírito, fale num tom de instrução, com entendimento espiritual, porque você está em Cristo. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo tem o quê? Autocontrole, domínio próprio, temperança. São pessoas de coração puro, eu repito. Qual é o propósito do batismo, pastor? Purificar o seu coração. Se de fato você é batizado, seu coração está sendo tratado, você está em sintonia com Jesus. Paulo disse aqui, olha, de sorte que fomos sepultados, versículo 4, leia aí, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, ele ressuscitou pelo quê? Pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de quê? Ele explica na prática o que acontece. Quando uma pessoa ressuscitou com Cristo, ela é nova, ela nasce de novo. É isso que ele quer dizer aqui no final do versículo 4. São pessoas que pela glória do Pai também são novas criaturas. Pastor, Deus tocou no coração da minha filha, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, porque todo mundo foi transformado à imagem e semelhança de Jesus. E é isso que nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar por isso. Pastor, eu quero orar para que a glória do Pai, ela possa pairar. A virtude do Espírito Santo possa envolver. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pela sua vida, principalmente pela sua vida. Porque não adianta ficar pedindo a Deus para mudar os outros, irmãos. Nós temos que mudar mais do que tudo. Jesus disse que vê cisco nos olhos dos outros e não vê as traves dos nossos olhos. É um grande defeito. São pessoas que veem defeito nas pessoas, mas não reconhecem os seus próprios defeitos. São pessoas que julgam demais, e é o que mais tem dentro da igreja, mas não se corrigem. E o propósito de Cristo é que os maus desígnios que estão no nosso coração, nós venhamos a permitir que sejam alcançados. Permita que Jesus desvende esse mal que está no seu coração. Permita que Jesus possa desfazer essa obra do diabo, esse espírito do pecado que te domina em alguma área. Mas essa palavra é de graça, não é palavra de julgamento. Jesus falou que ele veio para salvar e não para julgar. Mas ele fala em relação à pureza. A pureza, ela não começa de fora para dentro, mas é de dentro para onde? De dentro para fora. Não adianta eu mostrar que eu sou bom. Essa bondade, ela começa onde? Começa no centro da minha vida, irmãos. Começa no centro da minha vida, na fonte. Na fonte dos sentimentos. Na fonte dos pensamentos. A palavra diz: de todas as coisas guarda o quê? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Quais são as fontes da vida? Pensamento, sentimento e o quê? E vontade. Porque pelo pensamento, pelo sentimento e pela vontade, eu vou praticar alguma coisa e vou mostrar quem eu sou. A fonte da vida. Mas o coração, que seja fonte de vida espiritual. O coração seja enxertado por Jesus, guardado para Jesus, para que ele possa viver dentro de você, para que você possa ter mente de Cristo. Tenham mente de Cristo, irmãos. Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Jesus Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, vivo para o Filho de Deus. Vivo para aquele que me salvou, que morreu por mim, para a remissão dos meus pecados. É isso que Deus quer que a igreja entenda. Saiam do legalismo, irmão. Deixa Jesus tocar no seu coração. Perdoe as pessoas. Perdoe, seja mansa. Fale menos. Fale menos. Tem gente que gosta de gritar, de agredir, de falar demais, de reclamar. Mas eu pergunto, se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você produz o fruto do Espírito Santo. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar, nós temos que vencer a natureza violenta. A mágoa. Pessoas que não suportam uma indagação. Estão sem condições de dialogar. Você pergunta uma coisa, a pessoa já responde com pedrada. Amém? Mas ele diz aqui, olha, porque, versículo 5, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua o quê? Também o seremos na da sua o quê? Ressurreição. Ou seja, vamos nascer com Cristo, na mesma natureza, no mesmo pensamento, nas mesmas ideias, porque agora nós vivemos para Deus, porque Cristo vivia para quem? Para Deus. Nós vamos imitá-lo. Pastor, agora eu vou fazer a obra de quem? De Deus. Aí você faz a caridade, não porque você quer mostrar para os outros que você é espiritual, mas você faz porque você é cristão. Amém? Você faz porque Cristo fala no seu coração para você fazer, não é para você aparecer. Tem muita gente que faz a caridade para aparecer. Mas nós temos que fazer por quê, pastor? Porque temos amor pelo próximo. Mas esse amor é o quê? É o amor cristão. Não é o amor do homem. Não é o amor que é para que eu possa me projetar. Amor falso. Mas isso é o quê? Isso é amor próprio. Tem gente que faz por alguém, por amor o quê? Por amor próprio. Porque isso aqui vai me promover. Tem coisas que a gente faz aqui, irmãos, que ninguém sabe. Ninguém sabe. E não precisa saber. Caridade não se anuncia. Jesus disse que quando é da parte dele, quando a pessoa quer a recompensa de Deus, ela nem fala. Mas ela faz. Ela não anuncia. Eu vejo, sabe o que as igrejas fazendo? Se for no asilo, filma aí fulano. Ó, na hora que eu der a colher na boca, você bate a foto, que eu quero que essa que vai para o Facebook. Na hora que eu der a colherada, não, irmão, você não esperou eu enfiar a colher, eu quero estar segurando a colher. Aí bate a foto. Aí o velhinho recebe a colherada com a boquinha torta, fala, tadinho. Aí você fala, lá, fulano, como é que é caridoso, né, rapaz? Propaganda. A mesma coisa são essas propagandas de cura. Paralítico levantou da cadeira de roda.
Ó, pastor, levanta, irmã, levanta, mexe a perna. Aí vai. Mexe a perna aí, irmã, para ver se melhorou. Oh, glória a Deus. Aí diz, não, esse pastor é poderoso, não é Deus que é poderoso, não. Pastor que é poderoso. Mas isso não é evangelho, são externalismos, irmãos. A melhor coisa é a consciência nova. A melhor coisa é você se render aos ensinamentos de Cristo, ao Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo não é baseado em regras, mas ele é puro. Veja o ministério de Jesus na Bíblia e veja qual o dia que Jesus repreendeu alguém por uma regra. Mas ele acolhe, ele perdoa, e a maioria das vezes Jesus falou o quê? Vá e não peques o quê? E não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus não chegava assim, está vendo como é que você está? Isso aí é porque você fez isso com a sua mãe, com o seu pai? Não. Ele primeiro aliviava o sofrimento da pessoa. Porque para ele o mais interessante era libertar a pessoa das garras do diabo. É o que ele quer fazer, mas você tem que permitir. Você tem que estar em Cristo. Você tem que estar de acordo com Cristo, para que esse poder esteja entrando no seu coração, amém? E ele diz assim, vamos lá, porque se fomos plantados juntamente, repetindo 5, com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, aí ele explica, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? A fim de que não sirvamos mais ao... Ou seja, o pecador morreu. Essa é a pergunta que você vai fazer para você. Será que o pecador morreu? Será que o pecador foi crucificado? Será que o pecador está sangrando? Ele pode estar até vivo, mas está morrendo. Muito bem. Ele só não pode estar fresquinho. Ele só não pode estar ouvindo. Ele tem que estar morto. Ele tem que estar agonizando. O pecador tem que estar agonizando. A hora que o pecado fala, ele não o quê? Ele não ouve, por quê? Porque ele está morto. O corpo do pecado morreu. O homem pecador morreu. O velho homem morreu. E pastor, mas morreu uma parte, falta executar a outra. Então continue perseverando. Muitas coisas eu venci, muitas coisas você vai vencer até o final. Porque eu digo, irmãos, que não existe purificação total nesse tempo. Isso você tem que entender também. Então não seja tão rigoroso, porque senão você vai se tornar legalista. Deixe Jesus trabalhar no seu coração para que ele possa te purificar. Ah, não, fulano, você é de Deus? As pessoas sabem ver os nossos defeitos, mas não vê o que a gente já mudou. Mas Jesus sabe. Ah, é de Deus? Peguei fulano nisso, peguei fulano naquilo. Mas ele não é de Deus? Tanto é de Deus que já mudou tantas coisas. Vamos ver, irmãos, aquilo que já foi vencido. Vamos dar glória a Deus aquilo que já foi vencido. E incentivar para quê? Para que a pessoa cresça cada vez o quê? Cada vez mais no Espírito. Mas não é para ficar criticando, não. A igreja afunda os outros. A igreja aponta os erros. Mas não quer saber do que Jesus Cristo já fez. Não glorifica a obra. Nós temos que ajudar uns aos outros a crescer, irmãos. Não é condenar, não. Paulo disse aqui qual é o processo. Repetindo, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Isso é o que Deus faz nesse posicionamento. Ele crucifica o velho homem. Quem crê em Cristo já não é mais a mesma pessoa. Quem crê em Cristo já tem uma operação da graça de Deus. Não, eu já não sou mais a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus disse que eu não sou. Não é porque eu fiz ou deixei de fazer, mas porque eu criei. Eu criei, pastor, eu tomei posição de fé diante de Deus
para crer em Jesus como meu Salvador, como aquele que morreu na cruz pelos meus pecados, então eu já não sou mais eu. É isso que eu quero que vocês entendam. Tomem posse da graça, o favor de Deus. Qual foi? Posicionar vocês de uma forma diferente. Agora vocês são justificados. Vocês se tornaram inocentes. E esse posicionamento, a permanência nesse posicionamento, vai dar a vocês um crescimento. Não vão continuar como crianças espirituais, mas vão o quê? Vão crescer. Vão se tornar homens. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu falava como menino. Eu agia como menino. Mas agora eu sou homem. Nós temos que crescer, irmãos. É isso que Deus quer. Deus quer que nós, se nós estamos em Cristo, vamos crescer na natureza de Cristo. Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.